agora nós vamos começar com as aulas práticas, né? Então vamos iniciar aqui. Antes de qualquer coisa, a gente já viu algumas coisas de configurações, mas vamos partir para as configurações novamente, antes da gente abrir, como se fosse a primeira vez que a gente estivesse abrindo o programa, tá? Então vamos pegar aqui, primeira coisa que nós vamos fazer é configurar a placa de áudio. Nós vamos dar uma conferida. Então nós vamos lá no Device Setup, e vamos no caso no Audio Bay dela, no VST Audio Bay. Lá nesse VST Audio Bay a gente vai conferir se as placas estão configuradas direitinho. Normalmente, ainda quando você termina de instalar o programa, você tem que configurar a primeira vez a parte ASIO dele, porque senão realmente não vai funcionar direito, né? Você tem essas opções, você tem aqui, eu tenho outras opções aqui, porque eu tenho mais de uma placa instalada na máquina, enfim. Mas aqui, ó, normalmente ele vai vir com ASIO Direct Full Duplex, ASIO Multimedia Driver e um suporte para a placa que você está usando. Como no nosso caso nós estamos usando uma FireWire e uma Delta, a gente tem as duas opções aqui, tá? Se você tiver uma outra marca, ela vai aparecer alguma coisa ASIO, né? Então, ou seja, sempre configura para a questão do ASIO. Por quê? Porque aí aqui, a latência de input e de output diminui, né? Se você colocar uma outra que não é bacana, o que vai acontecer? A latência vai ficar muito ruim, a máquina não vai gravar direito, enfim. Você tem que ter uma placa profissional para você poder estar tendo um resultado bacana. Aí você pode estar consultando aqui o suporte da AudioPro, ele está escolhendo uma placa que fica adequada à sua necessidade aí, tá? Depois que você configurar, e até uma dica, o que acontece? Se acontecer eventualmente de você, por exemplo, tiver uma placa FireWire e você abrir o Nuendo sem ele estar com a placa FireWire ligada, o que vai acontecer? Ele vai desconfigurar isso. Então, na próxima abertura que você fizer no programa, você tem que voltar aqui no VST Audio Bay e estar configurando isso novamente. Ou seja, porque ele vai sair, ele não encontrou a placa, ele corre para o Multimedia Drive ali, entendeu? Ou para o Full Duplex. Então, ou seja, sempre que você, se acontecer essa manotinha de você abrir o programa e não está com isso, você tem que vir aqui e passar para o dispositivo que tenha suporte ASIO para que você tenha uma estabilidade melhor no programa, ok? Então beleza, feito isso, você vai vir aqui, no caso aqui não apareceu o aplique porque eu não alterei, aperta aplique e ok, entendeu? Então, ou seja, estamos com a placa configurada dentro do software. Ainda dentro da parte device, nós vamos no VST Conexões. O que são esses VST Conexões? É a opção que você vai ter de estar pegando, como ele é um programa que tem mais opções de configuração de input, você vai ter como estar configurando esses inputs. Por exemplo, aqui, ó, como eu alterei a configuração lá, no input dela aqui, ela só está marcando como se ela tivesse uma entrada LR. Não é o caso dessa placa. Essa placa tem 8 entradas, quando você usa o digital até 18. Né? Então, ou seja, vamos configurar aqui? Vamos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, e remover esse buzz aqui. Ou seja, nem no caso do input aqui, não está com nenhuma placa configurada. Agora vamos adicionar aqui, por exemplo, eu quero adicionar mono. Aqui, ó, vou adicionar 8 portas mono. Ó. Vou clicando, adicionar mono, e vou assim, ó, clicando até adicionar as 8 portas, tá? Por exemplo, no caso aqui ela tem mais portas, mas eu quero usar só 8, por exemplo, agora. Então vamos ver. Esse mono 1 aqui, ó, mono in, que eu vou chamar ele até trocar o nome dele, se eu clicar 2 vezes eu tenho como trocar o nome, olha lá. Mono 1, o que eu vou fazer? Olha aqui para você ver que coisa engraçada. Ela configurou o mono 1 com a entrada 3 da placa. Você pode estar mudando, eu até já tinha explicado isso no device. No caso aqui nós vamos usar na ordem certinha para ficar mais fácil de entendimento da gente. Mas não necessariamente precisa ser isso. Por exemplo, de repente o seu input aí está no 3 e 4, você pode configurar o mono 1 como 3 e 4, que na hora que você setar lá, ele já vai para a porta 3 e 4. Tá? No nosso caso aqui, nós vamos colocar tudo em ordem. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá. Configuramos as 8 entradas, né? Ou seja, está tudo ok. No caso da saída, olha lá, tá só, ela tem outra saída, ela tem 4 saídas, 6 saídas, mas eu vou usar só 1 e 2 porque não tem necessidade. Aí o que você pode fazer? Você vê que aqui em cima lá, você tem a configuração de input, output e essas outras aqui. Tá? No caso do input, você pode vir aqui, ó, e salvar isso aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó, Rodrigo 1. Tá? Eu salvei isso aqui para quê? Eu criei esse preset aqui com essas entradas. Eu poderia estar criando outros presets, por exemplo, fazer em vez de 8 mono, 4 estéreo, né? Você tem essas opções que é muito legal, isso é uma vantagem dele. No caso aqui, olha lá, eu vou colocar Rodrigo saída, a Rodrigo Alt. Eu já configurei que é o Alt 1 e 2, ok? Então, antes de você estar começando com o seu projeto, é interessante que você organize essa questão, primeiro, de configurar sua placa lá no VST Audio Bay para ela estar rodando em ASIO, né? Porque senão você vai ter problema de latência, ou seja, na hora que você tocar, as coisas vão vir com um atrasozinho e tal. E configurar.